E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo de volta ao Card Games Unboxing. E hoje a gente tem um vídeo diferente. A gente vai aprender a jogar Digimon, tá ok? Lembrando que o card game do Digimon só tá disponível em inglês, tá? Em Digimon Card Game, existem 6 cores básicas, cada uma com suas propriedades. Você tem cartas vermelhas, azuis, amarelas, verdes, pretas e roxas. Há também uma 7ª cor, branca. Bom, pessoal, o Digimon Card Game tem 4 tipos de carta, tá? O seu deck é composto por 50 cartas. E dentro do seu deck você vai ter 3 tipos: os Digimons, as cartas Option, ou seja, opção, e as cartas Tamer, ou seja, de domador. Há também um 4º tipo. Você pode ter um mini deck de até 5 cartas, do tipo Digi-Egg, ou Digitama, ou Digi-Ovo. As cartas de Digi-Egg são iguais às dos Digimons, com a diferença que elas ficam numa área reservada para o deck delas. Lembrando que o seu deck de Digi-Eggs pode ter até 5 cartas, tá? Os Digi-Eggs têm um nível e, em alguns casos, eles podem ter efeitos aqui. São os Inherited Effects. Você pode notar também que as cartas de Digi-Eggs possuem o fundo diferente das cartas de jogo normais. Assim, é fácil você saber quais são os Digi-Eggs e quais são os Digimons. As cartas de Digimon são a grande maioria do seu deck, tá? Todo Digimon tem um Play Cost, um custo de jogo, e um Digivolve Cost, um custo de digievolução. Se você pagar o custo de jogo, você entra com ele direto no jogo. Se você pagar o custo de digievolução, que é sempre mais baixo, você pode colocar essa carta em cima do Digimon de acordo com o custo. Todo custo de digievolução tem uma cor, um nível e um custo. Por exemplo, se a cor do nosso custo é vermelho, significa que o Digimon do qual você vai digievoluir ele tem que ser vermelho. Se o Digimon base tiver 2 cores e uma delas for vermelho, você pode digievoluir esse Digimon para esse outro. Alguns Digimons têm 2 custos, têm 2 cores de digievolução. Por exemplo, vermelho e azul. Você não precisa pagar os 2. Na verdade, você só precisa ter Digimon de uma dessas cores em campo, tanto o vermelho como o azul. O custo de digievolução também tem o nível do Digimon do qual você está tentando digivolver. Por exemplo, se o nível é 2, você vai precisar de um Digi-Egg em jogo para poder digivolver esse Digimon. Se o custo for 3, você vai precisar de um Digimon Rookie, novato, em campo antes de digivolver. O custo de digievolução diz o quanto de memória você tem que pagar para colocar ele em jogo. Os Digimons também têm um poder de ataque,
no canto direito superior da carta, um efeito que vai estar indicando quando é ativado. Existem efeitos que são ativados quando você digivolve um Digimon, quando uma condição acontece. Muitas vezes também você vai encontrar a palavra on play. Isso significa que o efeito é ativado quando você coloca esse Digimon em jogo. Nas cartas do Digimon, você também vai encontrar, ao lado do nome dele, o nível dele. Esse nível vai ser usado para você entender para qual Digimon você pode digivolver ele. Embaixo da carta, você vai encontrar em alguns Digimons o Inherited Effect. Esses efeitos também têm gatilhos específicos de jogo. Esses efeitos sempre são herdados pelo seu Digimon quando você digivolve ele. Isso significa que esses efeitos só valem depois que você digivolve ele. Assim, o seu Digimon digivolvido herdará os efeitos dos Digimons anteriores. Os Option Cards, ou cards de opção, também possuem um custo de jogo no canto esquerdo superior da carta. Assim como os Digimons, elas têm efeitos que são ativados mediante gatilhos de jogo. Algumas assim que você baixa, algumas depois, no decorrer da partida. Abaixo do nome da carta, onde normalmente nos Digimons estariam os Inherited Effects, você encontrará os Security Effects. Esses efeitos são ativados quando essa carta é aberta na sua pilha de segurança. Assim, o efeito é ativado. Geralmente, os efeitos de segurança, os Security Effects das cartas de opção, são simplesmente ativar o efeito da carta sem custo algum. Isso torna as cartas de opção muito poderosas quando elas estão na pilha de segurança, a Security Stack. É importante lembrar que alguns Digimons também possuem os Security Effects. Esteja sempre atento no decorrer das partidas para quando uma carta tiver o Security Effect. Lembrando, os Security Effects são ativados apenas quando a carta é aberta da pilha de segurança. Uma regra importante sobre as Option Cards é que elas só podem ser ativadas se você tiver em campo ou uma carta de domador da mesma cor ou uma carta de Digimon da mesma cor. Cartas de opção multicor, ou seja, de duas cores, são diferentes dos Digimons. Por exemplo, um Digimon pode ter no custo de digievolução duas cores diferentes, lembra? Vamos supor, no caso de um custo de digievolução de um Digimon for vermelho e azul, você só precisa ter um Digimon vermelho ou azul para digivolver. No caso das Option Cards, é diferente. Uma Option Card de duas cores, para ser ativada, precisa das duas cores. Ou seja, para ativar uma carta de duas cores de opção, você precisa ter ou uma carta de Digimon ou domador de cada uma das cores da carta de opção. Isso torna essas cartas um pouco mais difíceis de serem usadas. É bom lembrar, cartas brancas funcionam da mesma maneira que as outras cartas. Ou seja, para ativar uma carta de opção, você deve ter em campo um domador ou um Digimon da cor branca. As cartas de Tamer,
ou domadores são semelhantes a todas as outras cartas do jogo. Elas possuem um custo de jogo à esquerda no canto superior da carta. Elas também possuem efeitos, muitas vezes em duas partes. Uma quando você ativa a carta e coloca ela em jogo, e muitas vezes o segundo efeito ocorre no decorrer da partida, quando determinados gatilhos são ativados. É bom lembrar que as cartas de Temmer, ou domadores, permanecem em jogo, diferente das Option Cards, que geralmente são usadas, ativadas e vão para a pilha de descarte. As cartas de domador, assim como as cartas de opção, possuem Security Effects. E muitas vezes esses efeitos também se resumem a ativar os efeitos da carta quando ela é aberta da pilha de segurança. É bom lembrar de novo que os Security Effects de qualquer carta são somente ativados quando essa carta é aberta da sua Security Stack, a pilha de segurança. O jogo utiliza o sistema de memória para pagar os custos de jogo. A Memory Gauge, que controla os pontos de memória do jogo, fica no centro da área de jogo, entre o seu campo e o de seu oponente. Mais à frente, nós vamos ver melhor a Memory Gauge, mas antes precisamos entender como colocar as cartas em jogo. Para pagar qualquer custo de jogo, basta você mover o marcador da Memory Gauge por um número de casas igual ao valor do custo da carta, seja ela um Digimon, um Option Card ou um Temmer. Por exemplo, para jogar uma carta com custo 2, você deve mover o contador da Memory Gauge esse mesmo número de espaços em direção ao 0 e adiante. Outro exemplo, para jogar uma carta com custo 7, você moverá o contador da Memory Gauge por 7 espaços em direção ao 0 e adiante. Então, se necessário, para pagar um custo de jogo, um jogador deve continuar movendo o contador da Memory Gauge adiante, mesmo quando ela chegar ao 0. Um ponto importante do jogo, e nós vamos ver isso melhor em breve, é de que o turno do jogador termina quando o marcador da Memory Gauge ultrapassa a casa do 0. Ou seja, sempre que o marcador da Memory Gauge ultrapassar a casa do 0 e parar em um espaço de memória pertencente ao seu oponente, seu turno chegará ao fim e será a vez do seu oponente jogar. Essencialmente falando, quando você perde pontos de memória abaixo do 0, o seu oponente passa a ganhar pontos de memória, que ele poderá utilizar no turno dele. E da mesma maneira, quando o seu oponente paga um custo de jogo que faz com que os pontos de memória dele caiam abaixo de 0, você passa a ganhar pontos de memória. Mas atenção, existem 2 pontos importantes aqui. Primeiro, nenhum jogador pode ter mais do que 10 pontos de memória. E segundo, para pagar um custo superior a 10, ou seja, 11 ou mais, você deve poder mover o contador da Memory Gauge essa mesma quantidade de espaços. Por exemplo, você não poderá jogar uma carta com custo 13 a menos que você tenha 3 ou mais pontos de memória, porque você é obrigado a mover os 13 espaços necessários na Memory Gauge para pagar o custo da carta. Este é o campo de jogo do Digimon Card Game. Aqui é a Security Stack. No início do jogo, você coloca 5 cartas do topo do seu baralho na Security Stack, a pilha de segurança. Essa pilha
é responsável pela sua segurança. Ela funciona como seus pontos de vida. Sempre que um Digimon do oponente faz um ataque diretamente a você, uma carta ou mais, dependendo de efeitos de jogo, é aberta do topo da pilha de segurança. Se for um Digimon, uma batalha ocorre. Se o poder de batalha do Digimon oponente for maior que o poder de batalha do Digimon da pilha de segurança, o Digimon recém-aberto da pilha de segurança é simplesmente descartado. Mas se o poder de batalha do Digimon recém-aberto da pilha de segurança tiver um poder de batalha maior que o do oponente, o Digimon do seu oponente é destruído. No entanto, o Digimon da pilha de segurança também vai para a pilha de descarte. A Breeding Area é onde ficará o seu deck de Digi-Eggs. Lembrando que o seu deck de Digi-Eggs pode ter até 5 cartas. Sempre que você abrir um Digi-Egg nessa área, ele poderá ser, nos turnos futuros, digivolvido para um Digimon de nível maior. Cartas na Breeding Area não têm efeitos ativados, e é importante lembrar que também não podem ser alvo de efeitos tanto de cartas suas como do oponente. Em termos gerais, a Breeding Area, a área de procriação, é uma área neutra. Aqui é a Battle Area, a área de batalha. É aqui que ficarão suas cartas de Domador, suas cartas de Digimon e onde também serão baixadas as cartas de opção, as Option Cards. Aqui é a Deck Area, a área onde você vai deixar o seu deck. Abaixo dela, a Trash, a lixeira, ou a pilha de descarte, aonde irão as cartas usadas e os Digimons destruídos. Acima da área de jogo fica a Memory Gauge. A Memory Gauge é responsável pelos pontos que você pode gastar. Os custos de botar um Digimon, um card de opção ou um domador em jogo são diretamente ligadas à Memory Gauge. Quando você gasta pontos na Memory Gauge, o contador anda para baixo, seguindo em direção à Memory Gauge do oponente. Se o contador parar no 0, o seu turno continua e você pode jogar normalmente. No entanto, no momento em que a Memory Gauge passar para o lado do oponente, ou seja, do 1 em diante, o seu turno terminará. É bom lembrar que todos os efeitos a serem resolvidos serão resolvidos antes que o seu turno termine. Você só não poderá jogar cartas novas, nem realizar novas ações. Caso a Memory Gauge já esteja no campo do oponente, mas algum efeito de jogo ativado no fim do turno lhe devolver pontos de memória, causando o contador a voltar para o seu lado, ou seja, 0 em diante, então o seu turno não se encerrará e você poderá continuar a realizar ações, até que mais uma vez a Memory Gauge vá para o campo do oponente. Lembrando, do 1 em diante. Uma partida de Digimon Card Game termina quando um dos jogadores ataca com sucesso o seu oponente, enquanto ele não tem mais nenhuma carta na pilha de segurança, a Security Stack. Se um dos jogadores não puder sacar mais cartas do seu deck durante a Draw Phase, a fase de saque, o jogo também terminará e esse jogador estará derrotado. É bom lembrar
que se um jogador ficar sem cartas no deck de Digiovos, os Digi-Eggs, o jogo não termina. Ele simplesmente não possui mais Digi-Ovos no seu deck. A preparação para uma partida de Digimon Card Game é muito simples. Cada jogador deve embaralhar o seu deck de Digi-Eggs e colocá-lo na zona do deck de Digi-Eggs, a Breeding Zone. Depois, cada jogador embaralha os seus decks e coloca na zona dos decks. Então, coloque as 5 cartas do deck de cada jogador na pilha de segurança, a Security Stack. Essas cartas não devem ser olhadas e elas devem ser diretamente colocadas, viradas para baixo. Depois, os jogadores devem decidir quem vai primeiro. Vocês podem jogar pedra, papel e tesoura, jogar uma moeda, dados ou de algum outro jeito que vocês queiram decidir. A pessoa que vencer vai primeiro, mas é bom lembrar que quem começa não saca uma carta no primeiro turno. Então, cada jogador saca 5 cartas do seu deck. Essas serão suas mãos iniciais. É bom lembrar que em Digimon Card Game não há um limite para cartas na mão. Em seguida, coloque o marcador de memória na posição 0 da Memory Gauge e vocês estão prontos para começar o jogo. Em Digimon Card Game, a estrutura de um turno é a seguinte. Primeiro, temos a Unsuspend Phase, ou seja, é a fase em que você vai virar de volta para a posição vertical todas as suas cartas que foram suspensas, ou seja, colocadas na posição horizontal. A segunda fase de um turno é a Draw Phase, ou seja, a fase de saque, aonde você vai sacar uma carta do seu deck. A terceira fase de um turno é a Breeding Phase. Nessa fase, você pode abrir uma carta nova do seu Digi-Egg ao lado do seu deck de Digi-Ovos. É bom lembrar que você só pode ter um Digimon aberto na sua Breeding Area. Ou seja, se a sua Breeding Area já tem um Digimon, você não pode abrir uma carta. No entanto, na Breeding Phase, você pode, ao invés de abrir uma nova carta, mover um Digimon da Breeding Area para o campo de batalha. Certo? Assim, no próximo turno, você poderá abrir uma nova carta do seu deck de Digi-Ovos. A quarta fase do seu turno é a Main Phase, é a fase principal. É aqui que você vai desenvolver Digimons, jogar Digimons, ativar efeitos, jogar cartas de domador, cartas de opção e todos os outros efeitos de jogo. É também nessa fase que ocorrerá o combate. Você pode fazer qualquer ação inúmeras vezes até que a Memory Gauge vá para o campo do adversário. Lembrando, a partir do momento em que o marcador da Memory Gauge passar para o campo do oponente, ou seja, a partir do 1, o seu turno terminará. Depois disso, é o turno do seu oponente e a vez dele jogar. No seu turno, você também pode decidir que não quer mais jogar. Caso o contador da Memory Gauge ainda esteja no 0 ou no seu campo, você pode passar. Mas atenção! O contador da Memory Gauge moverá automaticamente para a posição 3 do seu oponente.
Ou seja, ele começará o turno dele com 3 pontos de memória. Para atacar com um Digimon, você deve suspender a carta, ou seja, colocá-la na posição horizontal. Você pode atacar o seu oponente diretamente, ou seja, a sua pilha de segurança, ou atacar um Digimon suspenso do seu oponente, ou seja, um Digimon que também está na posição horizontal. Você jamais, a menos que um efeito de jogo diga o contrário, pode atacar um Digimon do oponente que não esteja suspenso. Se você pagou o custo de jogo de um Digimon, o Play Cost, é bom lembrar que esse geralmente é o custo mais alto do seu Digimon, então ele não poderá atacar neste turno. Ou seja, Digimons que foram jogados nesse turno não podem atacar. Um Digimon que foi desenvolvido pode atacar, contando que o Digimon original não tenha sido colocado em jogo esse turno. Quando há uma batalha e 2 Digimons se atacam, você deve comparar o poder de ataque de ambos os Digimons. Aquele que tiver o poder mais alto vence, e o derrotado é colocado na pilha de descarte do seu dono. É bom lembrar que, caso haja um empate, ambos os Digimons vão para a pilha de descarte. Também é importante lembrar que um Digimon colocado na pilha de descarte também leva junto todos os seus Digimons anteriores, os seus estágios anteriores. Quando um Digimon ataca diretamente o oponente, você fará uma Security Check, ou seja, uma checagem de segurança. O seu oponente deverá abrir a carta do topo da pilha de segurança dele, a Security Stack. Se a carta for um Digimon, você batalha contra ela. Não importa o resultado dessa batalha, o Digimon do oponente será colocado na pilha de descarte. Galera, eu quero lembrar que no site oficial da Bandai você encontra todas as regras completinhas do Digimon Card Game. Você também encontra lá a galeria de cartas de cada coleção e também dos decks iniciais e outros produtos da linha. No canal do YouTube da Bandai, você também encontra ótimos vídeos explicativos sobre o Digimon Card Game. É bom lembrar que tanto o site como o canal do YouTube estão em inglês. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários que a gente tenta responder. Se houver algum erro, eu já peço desculpas. E, por favor, aponte nos comentários o meu erro. Vou aproveitar também para pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever. Você pode ativar o sininho para receber todas as notificações. E você vai ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo ou algum conteúdo novo aqui no canal. Eu também vou pedir para você deixar o seu like. A gente agradece demais. Então é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo, no próximo unboxing, aqui no Card Games Unboxing. Até lá, pessoal!